Vamos lá, galera. Jesus é o Senhor. Vamos dando um tempo aí para o pessoal estar entrando. Hoje temos louvado um pouco junto com o nosso amado irmão. Que bom, né? Poder tocar o Senhor através do louvor. Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nos acomodando. Senhor Jesus. Enquanto o pessoal vai entrando, galera, vão preparando aí a água, a Bíblia, vão organizando tudo aí, vão dando um joinha aí pra eu ver que tá tudo certinho. Estão conseguindo me ouvir direitinho aí? Manda um legalzinho aí pra mim. Amém, Léo? Jesus é o Senhor, meu irmão. Bom ter você aqui conosco. Aí, Vanessa. Samarinha. Cadê sua mãe, seu pai? Chama também. Senhor Jesus, espero que nessa noite possamos desfrutar muito da palavra. Vocês possam se alimentar e possam tocar no encargo dessa noite. Estou muito feliz em mais uma vez estar aqui com vocês. Essa é a segunda vez que nós estamos aqui ao vivo. Rebeca entrando aí. A segunda vez, né? A primeira mensagem foi semana passada. Nós falamos um pouco sobre o Salmo 23. Foi uma experiência muito boa. Graças ao Senhor, os irmãos foram edificados. E nessa noite nós esperamos também que todos nós possamos, de fato, receber mais da revelação do Senhor. Vamos ter só um pouquinho de misericórdia, tá bom, pessoal? A galera tá entrando aqui. Enquanto isso, vamos aí invocando o Senhor. Intercedendo aí, pedindo ao Senhor para que o Senhor possa falar conosco, não é? Agora entrou Souza Clécia. Família Oliveira presente. Amém. Natália. Eu tô sendo privilegiado, viu? Deixa eu compartilhar com vocês aqui enquanto o pessoal tá entrando. Porque o amado irmão Luiz, ele me ama tanto que ele vem pra cá, pro hall da minha casa, pra louvar aqui junto. Então, eu sou uma pessoa de fato privilegiada. Ivana, Sarinha, Tia Fran, Senhor Jesus. A todos vocês que já entraram, eu peço que todos vocês possam, junto comigo nessa noite, se esvaziar, não é? Que tal nós nos esvaziarmos invocando o nome do Senhor? Oh, Senhor Jesus. Você pode falar também, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Invocar o nome do Senhor é uma experiência pessoal. E todos nós que clamamos pelo Senhor, chamamos o Senhor para perto, nós reconhecemos que Ele é a nossa necessidade. Invocar o nome do Senhor mudou a minha experiência de vida, a minha realidade. Todas as vezes que eu invoco o nome do Senhor, que eu declaro que Jesus é o Senhor, e eu testifico no meu interior que de fato eu sou mais salvo. É esse o sentido do invocar, né? Nós declararmos que nós somos frágeis, que nós somos mortais, que nós somos pecadores, mas que nós dependemos do Senhor. Então, quando falamos Senhor Jesus, a salvação é dada a nós, a própria pessoa do Senhor é dada a nós. Então, que possamos nessa noite ainda invocar muito o nome do Senhor. Enquanto nós estivermos aqui ministrando a palavra, vocês possam estar no seu interior, invocando o nome do Senhor, para que toda a palavra se torne real para vocês. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Isso é uma promessa, irmãos. Está lá em Atos, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nessa noite você quer ser mais salvo? Então você precisa invocar o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. É só falar, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Oh, Senhor Jesus, esteja conosco, Senhor. Queria convidar todos vocês, nós já temos um pessoal aqui já. Indy entrou agora, Manaene, o Alci Costa, Rebeca, minha sogra entrou também, Caroline. Que tal, amados, para nós não perdermos muito tempo, né? Porque as horas passam tão rápido. Que tal nós começarmos esse momento orando ao Senhor? Nós já tivemos um momento anterior, né? Onde o nosso amado irmão conduziu o momento de louvor. De fato, nós somos agraciados pelos louvores. Nós recebemos muito do Senhor através, né? Da palavra cantada, podemos dizer assim. E é uma honra ao Senhor ter à nossa disposição, né? Toda essa palavra que de fato pode tocar o nosso interior. Então ainda quero convidar vocês para depois de louvarmos, de nos esvaziarmos, ainda termos mais um momento com o Senhor. Um momento orando ao Senhor, né? Nos apresentando ao Senhor. Que tal? Vamos gastar mais um minutinho orando ao Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, para que Ele possa nos sustentar nessa noite. Se você está do lado da sua filha, do seu marido, pode orar com ele também, com eles, né? Pedir ao Senhor para que possa alimentar a sua família nessa noite, para que possa falar com você. Oh, Senhor Jesus, podemos fechar os olhos e orar ao Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Tu és um Deus bom, Senhor. A sua misericórdia dura para sempre. Nessa noite queremos ser alcançados pela sua misericórdia. Senhor, apresentamos cada pessoa que está presente nessa live. Todas as pessoas que pararam um momento para ouvir o Senhor falar. Senhor, abençoe todas as pessoas. Que o Senhor possa de fato avançar, Senhor, no seu núcleo familiar, nas pessoas que estão à sua volta. Que todas essas pessoas sejam um canal de bênção. Essas pessoas possam de fato alcançar outras pessoas por meio do falar de Deus. Um dia esse falar nos alcançou. Um dia fomos contristados pelo Senhor. Essa palavra habitou no nosso ser e essa palavra nos trouxe salvação. Senhor, por essa obra maravilhosa, essa obra de amor, nós agradecemos ao Senhor. Nós não merecíamos, Pai, mas o Senhor se agradou de nós. Se agradou em nos escolher. Senhor, muito obrigado. De fato, nós não temos nenhum merecimento, mas o Senhor nos ama. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, amados. Vou pedir aos irmãos só mais um pouquinho de misericórdia, tá bom? Só mais uns 2 minutinhos para nós já começarmos. Os irmãos ainda estão entrando. Muitos irmãos que estavam lá no perfil da igreja em São Francisco estão migrando para cá. Então, só mais um pouquinho de paciência. Senhor Jesus. Silva Cruz, Rogério. Amém, Rogério? Jesus é o Senhor, meu irmão. Lu Oliveira. Juliana. Amém, Juliana? Senhor Jesus. Como eu falei anteriormente, amados, na semana passada, nós falamos sobre um pouco do Salmo 23. Nós compartilhamos que muitos cristãos conhecem o Salmo 23. Muitas pessoas já ouviram falar em algum momento sobre o Salmo 23. Mas nem todas as pessoas que já leu em algum momento o Salmo 23 conhecem a profundidade desse salmo. Então, muitas pessoas já sabem, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós associamos isso a como se fosse algo material.
Não vai me faltar o emprego, não vai me faltar o alimento, não vai me faltar o dinheiro, não vai me faltar coisas palpáveis, coisas que supram ou possam suprir, né, as nossas necessidades. Então nós atribuímos aí a esse versículo um sentimento até mesmo egoísta, né? É como se nós estivéssemos diante do Senhor, sempre diante dele, na expectativa de receber algo. Mas na verdade foi falado para nós que o contexto do Salmo 23 não é esse. Quando a Bíblia fala o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, na verdade no original esse versículo é assim, ó: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Então aqui já é completamente diferente. Não são as coisas materiais, mas é o próprio Deus que não nos faltará. Amados, independente de toda a situação, independente da nossa condição, nós temos uma convicção: o Senhor não nos faltará. Então, com base nesse versículo, nós destrinchamos um pouco mais sobre o capítulo 23 de Salmos e nós chegamos ao momento que falamos do Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte era um lugar que era de Jericó, o caminho de Jericó a Jerusalém, e que muitas pessoas passavam por ali, inclusive pastores com as suas ovelhas. Era um lugar muito perigoso, por isso chamado Vale da Sombra da Morte. Mas os pastores, quando caminhavam ali com as suas ovelhas, ele, o pastor, protegia as suas ovelhas. Então, independente se tivesse ali muitos salteadores, porque ali era um lugar muito perigoso, que queria talvez roubar as ovelhas ou matar as ovelhas, existia um pastor que com o seu bordão e o seu cajado protegia as suas ovelhas. Então o bordão e o cajado, que fala no Salmo 23, é para proteção das ovelhas. Mas por outro lado, o próprio bordão e esse cordão é para a destruição dos salteadores, dos inimigos. Trazendo para a nossa realidade, nós entendemos que isso é salvação para nós. Não precisamos temer nada, não precisamos estar receosos com nada, porque na verdade nós temos um pastor cuidando de nós. Nós temos esse pastor. Esse pastor, ele está conosco em toda situação. Então, amados irmãos, esse pastor, ele não vai deixar que nada aconteça conosco, certo? Então, independente de onde nós estejamos, nós podemos confiar de que o Senhor, ele há de nos proteger. Para nós é uma salvação ser cuidado pelo pastor, mas para os nossos opositores, para o inimigo, isso é uma tormenta. Porque por mais que estejamos nos lugares mais obscuros, mais tenebrosos, no vale da sombra da morte, nós temos a convicção interior de que ele está conosco. Jericó representa o mundo e Jerusalém era o lugar de adoração. Então o Senhor nos tirou do mundo e está nos levando para ele mesmo, para o lugar onde nós estamos seguros, onde nós estamos protegidos. Então, dando continuidade a essa palavra que foi falada semana passada, eu queria dizer para vocês que o meu coração se encheu de alegria e gratidão ao Senhor. Porque ao saber que existe alguém que cuida de mim, eu posso descansar. Independente da situação externa que o mundo esteja passando, sabe, amados, Deus, ele quer cuidar de nós internamente, interiormente, de forma peculiar. Sabe, nós como ovelhas de Deus, nós não podemos ter medo, não podemos vacilar e não confiar no que o Senhor tem para nós. Se Ele falou que Ele não nos faltará, nós precisamos crer na promessa de Deus. Ele não nos faltará. Então, foi nos dito que existe um vírus que contamina a atualidade. Esse mundo pós-moderno, onde tudo é possível, tudo pode. Mas Deus está nos tirando disso. Por que Deus está nos livrando de todo esse sistema montado por Satanás? Porque Deus tem um plano para nós. E é por causa desse plano, amados, que eu quero me dirigir a vocês nessa noite.
com o tema dessa palavra, com o título, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você também, talvez, já ouviu muito falar desse versículo. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Está lá em Mateus capítulo 20, versículo 16. Talvez em algum momento você até mesmo já aplicou isso. Talvez seja brincando, enfim. Estava numa fila de um banco, alguém encontrou com você, você estava lá no final, e aí você falou com ela, né? Os últimos serão os primeiros. Talvez você já tenha passado por isso, eu já passei por isso. Mas, de acordo com a palavra, existe um significado muito profundo para isso. E eu espero no Senhor que vocês possam ser alimentados com essa palavra vindo da parte do Senhor. Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam estar no seu interior invocando o nome do Senhor, tá bom? Então, nessa noite, uma boa noite a todos mais uma vez, aqueles que estão entrando agora. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. Essa palavra, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, é até mesmo causa em nós um temor, não é? Nossa, será que eu vou ser um escolhido? Eu não quero ser só um chamado. Mas você sabe ao certo o que é ser um chamado e o que é ser um escolhido? Então fique conosco. Vamos nos aprofundar mais sobre isso, tá bom? Então nessa palavra eu vou trazer uma pequena introdução, que é o que eu já estou fazendo. E depois eu quero, de forma específica, liberar o encargo dessa palavra, tá bom? Então, amados, que vocês possam desfrutar ao máximo de tudo que vai ser falado aqui, tá bom? E para começar, eu queria começar de uma forma muito especial. Estou aqui pegando a minha Bíblia. Olha a minha Bíblia. Você tem uma Bíblia? Eu queria começar essa palavra falando uma coisa muito especial. Mas não é apenas falar por falar. Eu quero ter cada vez mais realidade do que eu vou acabar de falar agora. Eu amo a minha Bíblia. Pega a sua Bíblia, bote ela aqui, ó. Bote ela aqui no seu coração. E fale assim: eu amo você. Eu amo a Bíblia. Bíblia, eu te amo. Se você puder, você pode até beijar a sua Bíblia. Faça desse momento um momento de intimidade com ela. Parece até ser um exagero, né? Eu estar fazendo isso aqui. Mas durante essa semana, eu fiquei muito encorajado com o significado do que a Bíblia representa para todos nós. Sabe, amados, precisamos valorizar a palavra de Deus. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o falar de Deus. Então, a Bíblia é diferente de qualquer outro livro. Não é à toa que a Bíblia é o livro mais vendido em toda a Terra. É o principal livro. É o livro mais vendido, disparadamente, em toda a Terra. Isso precisa causar uma reação em nós. Eu até mesmo aconselho a todos vocês a depois pesquisarem a história da Bíblia. Depois que eu passei a entender mais sobre a história da Bíblia, eu comecei a valorizar muito mais a palavra. Então, façam isso. Depois, separe um momento reservado só para isso. Busque a história da Bíblia. E vocês verão o que é que aconteceu para que a Bíblia pudesse estar disponível para você hoje. Então, com base nisso, amados, eu queria ler com vocês 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque quando nós falamos da Bíblia, existem muitos questionamentos, né? Muitos questionamentos. Mas eu quero dizer algo para vocês. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Vou repetir. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então não se preocupe com isso, porque ela traz as mesmas respostas que nós estamos procurando. Existem perguntas, então nela mesmo nós podemos encontrar todas as respostas. Então eu queria que vocês abrissem comigo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21.
Diz assim, porque, de novo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu quero frisar, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por que esse versículo é tão importante e está na Bíblia? Porque o Senhor sabia que muitas pessoas iriam conjecturar, iriam analisar e iriam até mesmo falar de que a Bíblia não é o falar de Deus. Que a Bíblia não é Deus falando. Que a Bíblia foi escrita por homens quaisquer, que pensavam qualquer coisa, que faziam qualquer coisa. Homens cheios de pecados. Você acha que Deus não sabia disso? Então, por ele saber disso, ele nos deu a resposta para o que poderia ser uma dúvida lá na frente. Amados, não foi qualquer homem que escreveu a Bíblia. O que nós temos disponível hoje é o próprio Deus falando conosco. Foram homens santos, homens ali nutridos pelo Espírito de Deus, que falaram, que escreveram sobre tudo que está registrado. Então nós podemos dizer que foi o próprio Deus, por meio desses homens, que escreveu a Bíblia. E por que isso é tão importante para nós? Percebam. Porque se nós falamos que a Bíblia é o falar de Deus, e o falar de Deus diz respeito ao próprio Deus, o falar de Deus é diferente do meu e do seu falar. Talvez eu fale alguma coisa e as pessoas não deem crédito. Talvez eu dê alguma orientação a algumas pessoas, dê algum conselho a alguma pessoa, e as pessoas não queiram. As pessoas ouvem por aqui e deixam passar por aqui. O meu falar é um falar comum, talvez para muitas pessoas, para outras pessoas talvez não. Mas o meu falar como homem é diferente do falar de Deus. O meu falar talvez não pode produzir nada nas pessoas. Mas tenha certeza que o falar de Deus muda a vida de qualquer pessoa. Quando Deus fala para o homem e esse a recebe no seu interior, uma única palavra pode mudar completamente a vida dessa pessoa. Uma única palavrinha pode mudar o destino dessa pessoa. Pode mudar a história dessa pessoa. Então, falar de Deus é poderosíssimo. Isso é tão interessante que nos evangelhos, quando Jesus falava para as pessoas, quando ele falou ali para os seus discípulos, diz que imediatamente eles deixavam todas as coisas e seguiam o Senhor. Ele não tinha nenhuma belezura, não era formoso. O que então atraía as pessoas? Era que o falar de Deus era um falar tão doce que nem mesmo a nossa mente consegue imaginar. E é esse falar, o falar de Deus, que nós nessa noite queremos escutar. Nós não queremos ouvir, nós queremos escutar. Escutar é mais profundo, é quando nós guardamos o que foi dito. Isso é tão interessante que a própria Bíblia registra isso também. Quando Deus fala, existe uma reação nas pessoas. Algo no universo acontece. Você quer ver? Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler a partir do versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim: A terra, porém, estava, segundo a melhor tradução, tornou-se. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, aqui no versículo 2, nós vimos um cenário turbulento, trevoso. Algo aconteceu que tornou aquilo que Deus criou perfeito um caos. Nós sabemos, né, que o Senhor precipitou Lúcifer para a terra. Então, a terra se tornou um caos, se tornou sem forma, se tornou vazia.
E aí, amado, diante de toda essa situação, nós ainda temos aqui algo que nos conforta. Diz que o Espírito de Deus pairava por sobre a terra. Pairava por sobre as águas. Independente da situação de caos, o Espírito de Deus estava sobre aquela situação. O Senhor não estava alheio àquilo. Mas o mais interessante, dando continuidade a esse versículo, é que se por um lado Deus não estava alheio à situação, por outro lado, no versículo 3 de Gênesis, capítulo 1, nós vimos aqui uma ação de Deus. Que ação foi essa? Uma ação por meio do seu falar. E então, no versículo 3 diz assim: e viu Deus, e disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. Deus disse, e aconteceu. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Só que aí quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vimos que quem é luz? Deus. Então, se nós pudéssemos aprofundar isso aqui, nós poderíamos até mesmo falar, Deus mesmo, ele estava falando com ele mesmo, dizendo, haja a mim mesmo, que eu apareça, que a minha glória apareça, porque Deus é luz. Então, nesse momento, em uma situação de caos, de trevas, quem deve aparecer? Quem deve surgir? Quem deve emergir? Deus. Quando Deus fala, algo acontece. Amados, isso é tão profundo que me leva a pensar que quando há trevas em mim, eu preciso falar, Senhor, haja luz em mim. Senhor, apareça para mim, Senhor, como luz. E se eu pedir ao Senhor, o Senhor vai autorizar, o Senhor vai ordenar, haja luz. Haja luz sobre você. Que nessa noite possa existir luz sobre a vida de cada um de vocês, dissipando todas as trevas. Porque, amados, a palavra de Deus nos fala que quando Deus diz algo, isso acontece. Então, Deus é o mais interessado nesse negócio aqui, que as nossas trevas sejam dissipadas. Amados, isso é muito maravilhoso. E por que isso é tão essencial para nós? Porque Ele nos deu o manual. Ele nos deu a direção. Ele nos deu a bússola. Você quer luz? Vem para cá. Você quer paz? Vem para cá. O que é que você quer? Deus pode dizer, haja para você, por meio do seu falar. Então, o Senhor foi tão maravilhoso com o homem, que Ele nos deu 2 grandes presentes. O primeiro foi o Espírito em nós. Ele criou algo dentro do homem, que isso seria necessário para se conectar com esse mesmo homem, o Espírito do homem. E Ele deu o seu próprio Espírito a nós, para que pudéssemos ter essa doce comunhão. Então, esse grande presente que Deus nos deu, por um lado, é o Espírito prometido. Tudo que precisamos está no Espírito. Quando nos voltamos ao Senhor, quando nos voltamos ao Espírito, invocando o nome do Senhor, nós desfrutamos o haja de Deus. Por outro lado, quando nós muitas vezes esquecemos que tem um Espírito em nós, e às vezes estamos tão aleatórios, tão despercebidos, até mesmo dentro da nossa casa, tão apressados, tão distraídos, e aí de repente nos deparamos com a Bíblia. E o que a Bíblia é? É o próprio Deus querendo se introduzir em nós. Então, amados, por um lado, exteriormente, nós temos a Bíblia. Por outro lado, interiormente, nós temos o próprio Deus. Ó Senhor Jesus! Isso, irmãos, é muito encorajador. Senhor Jesus! Então, a Bíblia é o manual que nós temos para vivermos nessa terra. Todas as orientações que necessitamos, nós encontramos na Bíblia. Por isso, tudo que eu preciso, a Bíblia pode me dar. Tudo que eu preciso, a Bíblia pode me oferecer. Então, no fundo, se eu pudesse falar de uma forma bem resumida o que significa a Bíblia, eu poderia até mesmo dizer que a Bíblia diz de uma relação daquilo que é perfeito com aquilo que é completamente imperfeito. De novo, a Bíblia nos mostra um romance, uma relação daquilo que é perfeito. Quem é perfeito? O próprio Deus, o Deus triuno, que é um
que está tudo certo aqui, é perfeito, só existe perfeição, com um homem que é completamente imperfeito, que é inacabado, que é frágil. Então a Bíblia relata um romance da perfeição com a imperfeição. Isso é fantástico. Como alguém que é perfeito teria prazer naquilo que é imperfeito? Eu não consigo entender isso. Para mim, amados, isso é muito difícil de entender. Às vezes nós não entendemos esse amor que o Senhor tem por nós. A nossa mente humana não consegue captar com profundidade isso. Por isso, amados, o mais lindo disso tudo, o mais lindo, o mais impressionante, é que o Senhor que é perfeito, um dia vai tornar o que é imperfeito perfeito. O que é imperfeição vai se tornar perfeição. Por quê? Porque Ele é perfeito. Porque Deus é perfeito. Você consegue acreditar nisso? Você consegue entender isso? Ah, amados irmãos, quando eu ouço sobre isso, o meu coração se enche de esperança. Esse amor é fantástico, é lindo, é tão bom de ser desfrutado. E a Bíblia nos fala disso. Veja que a Bíblia de novo nos fala. Ela nos dá essas promessas. Não é o falar do homem que nos mostra isso, é Deus dizendo: eu vou te tornar homem como eu sou. Você vai ser semelhante a mim e você vai ser exposto para todo o universo, que essa obra maravilhosa, a minha principal obra, um dia vai ter completo destaque. Ó Senhor Jesus! Então vamos ver isso? 1 João, vamos abrir a nossa Bíblia. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: ó Senhor Jesus, amém. 1 João, amados, capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda, irmãos, não se manifestou o que haveremos de ser. Ó Senhor Jesus, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ah, Kaique, então nós vamos ter a adoração do Senhor? Não. A adoração pertence ao Senhor, pelo século dos séculos. A adoração é do Senhor, certo? Só que nós seremos como Ele é em vida e em natureza. Tudo que Deus é, nós teremos também. Nós seremos também. Irmãos, essa promessa é para você. Essa promessa é para mim. E eu me agarro a ela com tanta firmeza que eu já não consigo olhar para mim mesmo. E eu já não quero olhar para mim mesmo. Por mais que muitas vezes os meus olhos queiram contemplar quem eu sou. Mas o Senhor não me amou, não me ama, porque Ele vê quem eu sou. Ele me ama e Ele me amou, porque Ele já me vê como eu serei. Ó Senhor Jesus, amados irmãos, o Senhor já nos vê como nós seremos. Se o Senhor já nos vê como nós seremos, por que nós olhamos para nós com os nossos olhos carnais? Não atribuímos nenhuma esperança em nós. Deus, Ele é perfeito e Ele nos tornará perfeitos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês, diante disso que eu já falei, para o segredo aqui agora. E isso aqui, irmãos, que isso possa ser guardado em vocês, porque isso foi algo que tocou o meu interior. Eu falei para vocês que nós temos a Bíblia exteriormente e interiormente nós temos o Espírito. O Espírito nos ensina a respeito de todas as coisas e a palavra de Deus também nos ensina sobre todas as coisas. Nós temos o hábito, o costume de ler a Bíblia. Todo cristão, aquele que ama o Senhor, que busca o Senhor, que quer conhecer o Senhor, lê a Bíblia, ou deveria ler. Se nós não estamos lendo a Bíblia ainda, irmãos, precisamos ler mais. Precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia é Deus falando para nós. Então nós temos o costume de ler a Bíblia, certo? Nós lemos a Bíblia porque nós queremos nos tornar mais santos.
Ou seja, ser santo é ser separado. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais Deus vai me separando de tudo aquilo que não é Deus, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, a palavra, eu sou constituído por ela, eu aprendo com ela, eu aprendo com o Senhor, eu vou me tornando como Deus é. Então, nós lemos a Bíblia. Isso é algo particular, algo privado, é você e o Senhor. Talvez você leia com aqueles que estão próximos a você. Isso é algo privado, particular, que tem uma intenção nossa, né? É um desejo nosso. É algo que pertence ou que compete a cada um de nós, para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento. Nós lemos a Bíblia, mas e as pessoas que não leem a Bíblia? O que é que elas leem? Sabe o que é que elas leem? Elas leem a cada um de nós que lemos a Bíblia. Então aqui nós temos uma cadeia. Nós lemos a Bíblia. E as pessoas que não leem a Bíblia nos leem que lemos a Bíblia. Vocês conseguem captar? Vocês conseguem perceber a profundidade disso? Muitas pessoas não têm acesso à palavra, não conhecem a palavra, até mesmo acham muitas vezes que é complexa, que é complicada. Então, a palavra não vai à fonte, mas muitas vezes elas estão lendo aqueles que vão à palavra. Então nós temos aqui uma cadeia estabelecida. Então, as pessoas que nos leem, isso aqui, irmão, já não é no aspecto privado, público. Isso aqui já não é no aspecto privado, particular. Isso aqui é no aspecto público. Não, você não pode conter isso. Você não tem como guardar isso. Porque os nossos comportamentos, as nossas atitudes, todas as coisas que competem ao nosso proceder, estão sendo expostos para a sociedade. Então eu leio a Bíblia, mas outras pessoas que não leem a Bíblia estão lendo a mim, que sou a Bíblia que anda. Ou deveria ser a Bíblia que anda? Mas então, quero te perguntar uma coisa. Eu falei que se nós lemos a Bíblia, nós nos parecemos mais com o Senhor. Vamos aos poucos nos parecendo mais com o Senhor. Mas se nós, muitas vezes, não temos um apreço pela palavra, por buscar o Senhor, o que é que as pessoas estão lendo em nós? O que é que as pessoas estão lendo? Estão lendo o quê? Elas estão vendo o Senhor em nós? Ou elas estão tendo outra expressão? Elas estão vendo outras coisas? Vocês percebem a responsabilidade disso? Todos nós carregamos uma grande responsabilidade. É como se em nós existisse, irmãos, sobre nós, uma responsabilidade invisível, mas que é aparente. Por mais que nós não queiramos, não temos como fugir. Então, amados irmãos, isso é tão forte, tão profundo, que talvez muitas pessoas estejam se afastando do Senhor por causa da nossa expressão prática. Nós não queremos isso. O Senhor não quer isso. A palavra não fala disso. Isso é tão claro na Bíblia, e é por isso que temos que ler a Bíblia. Porque nós não podemos nos contentar em ser superficiais, em ser qualquer crente, em ser qualquer cristão. Não! Nós temos uma grande responsabilidade diante do Senhor e das pessoas. Porque todas as coisas podem impactar no corpo de Cristo. Todas as coisas concernentes a nós, no aspecto individual, podem impactar o aspecto coletivo, corporativo, que diz respeito à igreja. Então, amados irmãos, isso é muito sério. Nós não queremos ser pedras de tropeço para ninguém. Antes, nós queremos nos voltar ao Senhor. Então, nessa noite, o Senhor está nos dando mais uma palavra de encorajamento, está nos iluminando como esse haja luz, para que não possamos estar ou permanecer na situação de superficialidade. Deus está abalando hoje tudo que é inabalável para nos mostrar que tudo que é real é Ele mesmo.
Então olha o que fala em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. Senhor Jesus. Não, 2 Pedro, desculpa, irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Senhor Jesus. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Eu acabei de falar que sobre nós há uma grande responsabilidade, mas olha o que esse versículo fala, que por meio do divino poder do Senhor nos têm sido doadas, ou seja, nós não temos nada em nós, mas o próprio Deus, por meio do seu Espírito, está nos doando todas as coisas que nos conduzem. Tudo que Deus nos dá está nos conduzindo à vida e à piedade. A vida é o elemento interior. Versículo 3. Vida e piedade. O Senhor nos doa todas as suas virtudes por meio do seu divino poder, que está tudo no Pai, e através do Espírito nós recebemos, certo? Então, tudo isso nos conduz a algum lugar, certo? Tudo que Deus nos dá nos conduz à vida e à piedade. Deus não quer nos dar as coisas para que possamos fugir do seu plano, do seu desejo eterno. Então a vida como elemento interior é aquela que nos incomoda internamente. Sabe quando você quer fazer alguma coisa e você sente aquele negócio dentro de você, falando assim, não faça, não vá por aí, não está certo. Isso é unção interior te incomodando. Não faça. É o elemento interior, a vida. É a vida te incomodando. E por que essa vida nos incomoda? Para nos levar ao segundo elemento, piedade. Veja, o Senhor nos doa tudo isso. E a piedade significa o elemento exterior. Piedade representa um viver que expressa o Senhor. Lembra que eu falei para vocês? Que as pessoas estão nos lendo? Que as pessoas estão até mesmo partindo de nós, das nossas atitudes, para ter um testemunho? Então, tudo o que é que Deus quer? Que possamos ter um viver de piedade, que expressem a Cristo. Nós conseguimos fazer isso de nós mesmos? Jamais! Quem somos nós? Não temos capacidade, habilidade ou possibilidade alguma de conseguir isso. Isso é elevado demais para nós. Mas nós necessitamos da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. Então, a vida nos leva ao elemento externo, a piedade. É um viver que expressa o Senhor. Ó Senhor Jesus, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grande promessa, que de novo é nos falado que o Senhor está nos doando. Ele está nos doando tudo, todas as suas promessas, todas as suas virtudes. Mas no versículo 4 fala algo interessante. Tudo isso é para nos livrar, como diz o versículo, nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Aleluia! Tudo que Deus nos dá é para nos colocar para distante de tudo aquilo que quer nos aprisionar. O mundo quer nos aprisionar. Mas o Senhor, por meio do seu falar, por meio da sua palavra, irmãos, Ele quer nos libertar. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, que agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para nós. Não podemos estar cativos porque o Senhor já nos libertou. O Senhor já nos livrou com mão poderosa. Louvado seja o Senhor. Então, com base em tudo isso que eu falei, eu queria agora fazer uma pergunta para todos vocês que estão me escutando. Com base no aspecto privado, particular e público que eu acabei de falar para vocês. Por um lado, nós buscamos o Senhor individualmente, buscamos ao Senhor. Por outro lado, as pessoas estão nos olhando.
Nós somos esse testemunho vivo de Cristo aqui na terra. Eu queria perguntar para vocês, queridos e amados, diante dessa palavra, até aqui, até o que o Senhor tem falado para nós, diante de tudo que foi dito, como você se considera nessa noite? Um chamado ou um escolhido? Mateus fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Se nós pudéssemos fazer uma autoavaliação nesse momento, nós estamos desfrutando esse livro, né? Essa palavra é também com base nesse livro. Você está preparado para o fim? Então, com base nisso, o que poderíamos falar para o Senhor? Nós somos um chamado ou você se sente já um escolhido? Amados, se você está em uma condição ou se sente que está em outra condição, isso não é o mais importante agora. O mais importante é que você entenda que Deus, Ele não está alheio a quem você é, ao que você sente. Deus não está alheio. Lembra que eu falei? O que é perfeito nos tornará perfeito. Então essa palavra é uma palavra profética, uma palavra prática, uma palavra específica que Deus está nos dando para nos alertar. Ele está nos preparando, irmãos. Ele está nos preparando. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então eu queria agora ler com vocês Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 16. Senhor Jesus. Ó Senhor, vamos estar invocando o nome do Senhor, sustentando essa palavra em oração, nos guardando em espírito, Senhor Jesus. Mateus capítulo 20, versículo 16. É o versículo chave dessa palavra. Fala assim: assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Talvez você, amados, já tenha escutado muitas vezes esse versículo também, como foi o caso de Salmo 23. Mas eu quero nessa noite que vocês tenham clareza, quando a Bíblia fala sobre isso, do que se trata, certo? Mas antes de entrar sobre isso, eu queria enfatizar algo, que eu fiquei muito impressionado com essa palavra. Eu não tinha percebido uma pequena palavra nesse contexto, mas que faz total sentido hoje para mim. Cada vez mais faz sentido para mim. Aqui a Bíblia fala de muitos que são chamados e poucos os escolhidos. E o Senhor me fez lembrar, de novo, pela Bíblia, pela palavra de Deus, por todos os ensinamentos que Ele nos mostrou, todas as histórias, tudo aquilo que Ele tem revelado para nós, por meio da Bíblia, muitos contextos em que essa palavra se torna real. Existem alguns problemas quando algumas pessoas leem a Bíblia. Primeiro, elas não tomam a palavra para ela. Isso é um grande problema. As palavras, as histórias, tudo que está na Bíblia não é algo distante de nós. É algo que fala de nós. Não é algo indireto para nós. É algo direto para nós. Específico para nós. Tudo que está registrado é para o nosso desfrute. É a nossa história, é a sua história, Senhor Jesus. Outro grande problema é que as pessoas muitas vezes vão ler a Bíblia para analisar a Bíblia, para discutir sobre a Bíblia, para problematizar sobre a Bíblia, para questionar sobre a Bíblia. Qual é o problema disso? Não desfrutam quem o Senhor é. Não desfruta a revelação da palavra. Então, eu fiquei lembrando de muitos contextos com essa palavra. Em especial da palavra pouco. Pouco. Porque o que se enfatiza aqui não é apenas os chamados, os muitos. A realidade aqui são os poucos. Certo? Por exemplo,
foi feita uma divulgação, né, sobre essa palavra. Durante a semana, né, hoje inclusive. Muitos foram convocados para estar ouvindo essa palavra. Mas nem todos estão aqui, certo? Muitos foram chamados, mas nem todos estão aqui. Na Bíblia, nós temos uma grande diferença, um grande abismo sobre a questão de muitos e poucos. É uma distância incrível. É algo que está notório, está claro, só não vê que não está sensível. E por que eu estou demarcando isso, enfatizando isso? Amados, Senhor Jesus, o meu Deus, o seu Deus, Ele nunca contou com muitos. Durante toda a história, Deus nunca precisou de muitos. Sabe por quê? Porque Ele não necessita, Ele não precisa que o esforço humano esteja superior ao seu desejo, ao seu poder. Porque pelo poder de Deus todas as coisas acontecem. Então não depende da multidão, depende do poder de Deus. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Não depende de mim, de você, de querer, não querer, da quantidade, da multidão, da proporção, das estatísticas. Não depende de nada que é terreno e humano. Depende da vontade soberana de Deus. Eu poderia trazer para vocês diversos exemplos. A gente poderia ficar aqui a noite toda falando de como Deus valoriza o pouco. Mas eu queria enfatizar só alguns para vocês. Não vou entrar no contexto, porque nós não temos tempo. E a ideia é que toda semana nós tenhamos aqui uma palavra específica, direcionada, certo? E que nós de fato possamos valorizar essa palavra. Mais um exemplo. Vamos começar pelos exemplos, certo? Estão preparados? Senhor Jesus, Deus, Ele só conta com poucos. Guarde isso. Um exemplo. Quantas pessoas seguiam o Senhor enquanto o Senhor estava na terra? Milhares de pessoas. Era muita gente. O Senhor não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo porque Ele não tinha se tornado ainda o Espírito. Ele era limitado em tempo e em espaço. Muitas pessoas seguiam Ele, ali mesmo, né, próximo a Ele. Mas eu te pergunto, dessas pessoas que seguiam o Senhor, quantas pessoas se tornaram seus discípulos? De milhares de pessoas que eram curadas, que eram ali apacentadas pelo Senhor. O Senhor via suas necessidades e curava e atendia. E essas pessoas seguiam o Senhor. Quantas delas se tornaram discípulos do Senhor? Tinham milhares, mas somente 12 de milhares eram os discípulos do Senhor. Aqui nós já temos um padrão, um panorama muito interessante. Porque eram muitas pessoas, mas o Senhor, a sua vontade, o seu desejo, não era o estabelecimento de multidões, porque Ele faria tudo o que Ele desejava, que Ele iria desejar. Ia acontecer. Mas o Senhor escolheu apenas 12. Então, de milhares de pessoas, só ter 12 como seus discípulos, já é uma demarcação muito interessante. Tem outro episódio na Bíblia muito interessante, encorajo vocês depois a lerem também, que é a questão da batalha de Gideão, né? Gideão e os 300. Veja, existia um exército enorme de pessoas que iriam lutar contra Gideão. Era exatamente 135 mil pessoas midianitas que iriam lutar contra o exército de Gideão. E ele separou ali, né, junto com os seus, muitas pessoas. Só que a proporção desses foi diminuindo cada vez mais. E acabou ficando 300. Você consegue entender como um exército de menos de 400 pessoas, 300 pessoas, consegue vencer um exército de mais de 135 mil pessoas? Você consegue entender isso? Você consegue imaginar isso? Como é possível? Eu não consigo. Sinceramente, amados, eu não consigo. Humanamente, eu não consigo.
Mas quem venceu? Os midianitas ou o exército de Gideão? O exército de Gideão. Diante de 135 mil pessoas, apenas 300 pessoas foram aqueles que foram vencedores. Outro grande exemplo, o Senhor mandou que espiassem a terra de Canaã. Porque o desejo de Deus era que o povo estivesse em Canaã, que representa o próprio Deus. O Deus tipificado como uma boa terra. E aí, quantos foram espiar a terra? 12. 12 espias. Certo? Dos 12 espias, 10 trouxeram um relato negativo e não agradou ao Senhor. Mas somente 2, Josué e Caleb, foram aqueles que agradaram ao Senhor. De 12, apenas 2. Veja como a proporção é muito discrepante, não é verdade? Senhor Jesus. Outro exemplo claro, prático, a multiplicação dos peixes. O Senhor estava ali fazendo muitas coisas, os seus discípulos estavam ali, tinha milhares de pessoas ali, contemplando, o que o Senhor estava fazendo, e de repente, os discípulos falam ao Senhor que seria melhor despedir o povo por causa da comida. Aí o Senhor falou para eles, dê você mesmo de comer para eles. Aí eles falam, mas Senhor, tem tanta gente. Tinha muitas pessoas. Mas, diante de todos aqueles que estavam ali esperando algo, apenas uma pessoa, um jovem, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Diante de uma grande multidão, somente um jovem, uma pessoa, tinha 5 pães e 2 peixes. E essa pessoa, que tinha tão pouco diante daquela multidão, entregou aquilo ao Senhor. E o Senhor conseguiu alimentar toda a multidão. É impressionante isso, né? Amados, é impressionante o que o Senhor faz. De novo, eu volto a falar, com nossa mente, com os nossos olhos humanos, nós não entendemos isso. Nós não conseguimos perceber a grandiosidade disso. Mas uma coisa é certa, o Senhor nunca contou com grandes multidões, com muita coisa, com muitos povos, com tamanha exposição. Sabe, amados, o nosso Senhor Jesus, Ele precisa de pouco para tornar esse pouco algo grandioso. Oh, Senhor Jesus, aquela coisinha pouca, o Senhor pode fazer algo extraordinário. Agora, aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Não é porque é pouco ou porque é muito. A questão é com quem o Senhor está. Se o Senhor estiver com a multidão vai prevalecer. Se o Senhor estiver no pouco, naquele pouquinho, naquilo que é nada, independente da multidão, aquele pouquinho vai prevalecer. Mas diante da Bíblia, sempre o pouco prevaleceu sobre o muito. Louvado seja o Senhor por isso. Sabe por quê? Para que a glória do Senhor, o poder do Senhor, pudesse ser evidenciado para todos. Para Ele mostrar que o impossível pode se tornar possível por causa dEle. Quero dizer isso também, amados, porque todos nós, muitas vezes nos sentimos tão pequenino, tão pouco. Mas o Senhor, Ele quer fazer desse pouco algo grandioso. Quero dizer para vocês que a live vai cair, certo? Mas